Olá então, meus amores, muito boa tarde. Vou-vos dar uns minutos para entrarem. Sejam muito bem-vindas a esta live sobre as mulheres deusas. E nesta live vou partilhar convosco os principais bloqueios, dúvidas que as mulheres sentem e que me colocam, que me reportam quanto à participação nos retiros. Mas mais importante do que isso, vou falar um bocadinho do que isso mostra, das feridas emocionais que estão por trás dessas dificuldades nas mulheres se cuidarem, se priorizarem, de tirarem tempo para si, que são algumas das queixas principais, mas já vamos falar um pouquinho melhor. Vou dar aqui, para quem estiver a ver em diferido, podem passar um bocadinho à frente, vou dar aqui as boas-vindas a quem está a chegar aqui live. Meus queridos homens, esta live vai ser mais dedicada às mulheres, mas estão convidados a vê-la, até para perceberem um bocadinho melhor o que é que se passa na mente da outra metade da população. E embora eu goste muito de trabalhar, amo o trabalho com as mulheres, também gosto de manter um trabalho misto, exatamente porque eu acho que nós precisamos de nos compreender. Porque quando compreendemos as dores uns dos outros, conseguimos apoiar-nos mais nas nossas transformações. E então, aqui, quem está chegando? A minha querida Lúcia, a Isabel, a Inês, como estão? A Joana, a Irina. Meus amores, espero que estejam bem. Se quiserem deixar aí um alô, dizer como estão. Então, para darmos aqui mais uns minutinhos para que possam vir chegando. Se estiverem a almoçar, podem ver-me e estar comigo a almoçar, podemos partilhar este momento. E vamos ver só aqui quem está. Ok. Então vamos começando. Sejam então muito bem-vindas. Eu vou falar diretamente para as mulheres, como já disse, homens são muito bem-vindos, mas hoje estou a falar mais para elas. Mas escutem-nos, é importante que vocês saibam aquilo que nós sentimos e aquilo pelo qual passamos e as nossas dores e as nossas dificuldades. É extremamente importante, tal como é importante nós conhecermos as vossas. Então, eu vou partilhar os principais bloqueios e dúvidas que as mulheres sentem, que me colocam em relação a virem aos retiros, a fazerem trabalho pessoal, a tirarem tempo para elas, a se priorizarem e a se cuidarem. E as feridas que estão por trás disto, as nossas dificuldades que estão subjacentes a estes bloqueios, está bem? E o porquê deste tema hoje? Porque em todos os retiros, em todos os trabalhos, há sempre mais inscrições iniciais do que aquelas que se concretizam e muitas vezes as pessoas, depois do acontecimento, depois do evento ter acontecido, mandam mensagem e dizem: bem, eu inscrevi-me, mas não tive depois coragem de concretizar, de ir, ou porque achei que não estava preparada, ou porque por questões familiares achei que não iam aceitar bem. E há ali uma dor latente da pessoa não se ter conseguido priorizar e ter apostado nela mesma. E isto, primeiro as pessoas pedem a oportunidade, eu só faço os retiros uma vez por ano e, em boa verdade, faz-me doer o coração. E dói-me o coração cada vez que vejo uma mulher que desiste de si mesma. Porque é disto que estamos a falar. Quando nós não acreditamos que somos merecedoras, capazes, que temos que nos priorizar, que colocamos os outros à nossa frente, nós estamos a desistir de nós e estamos-nos a relegar. E isto, obviamente, que me custa, seja por falta de coragem, seja por falta de medo que as coisas aconteçam. Há imensas condicionantes e cada pessoa tem a sua história, cada mulher tem a sua história, mas a mim custa-me sempre ouvir estes desabafos a posteriori, estas dores que estão ali latentes, que estão escondidas, que ficam caladas tantas vezes. E isto também para vos dizer que não acontece uma vez, não acontece outra. E, portanto, se tu tens essas dúvidas, é importante que saibas que não estás sozinha, por um lado. Por outro, isto pode ser aplicado a ti, não só no contexto de vir fazer um retiro ou de vir a um evento qualquer de desenvolvimento pessoal, mas sempre que tu tens esta escolha à tua frente de vou-me priorizar ou não. Sempre que isto acontece,
provavelmente estás presa num destes bloqueios de que eu te vou falar, que eu vou falar aqui hoje, e nas feridas que estão por trás deles, está bem? Então vamos lá aqui começar. Obviamente de entre muitas das queixas que eu escuto, e se quiserem depois ir, à medida que me vou escutando e que se forem identificando com algumas delas, podem escrever nos comentários, eu sinto isso, sim, eu identifico-me com essa questão. É isso que acontece comigo, está bem? Para nos irmos percebendo que nós temos as mesmas dores, temos as mesmas dificuldades. Então, dentro de tudo aquilo que me vai chegando e que me vão falando, eu juntei essas queixas, esses bloqueios, essas dúvidas, essas perguntas que costumam aparecer em alguns grupos principais. Então, aqui o primeiro é o tempo. A maior parte das mulheres diz que não tem tempo. Falta de tempo para si. Junto à questão do tempo para si vem porque é que a pessoa não tem tempo para si. Não tem tempo para si porque muitas vezes colocam todas as outras pessoas mais próximas, nomeadamente a família, à sua frente, porque sentem culpa, também me dizem muitas vezes, sinto culpa de estar aqui. Até quando vão, sentem culpa de estar, de não estar a fazer o papel da cuidadora, de ter tirado tempo para si. Ok? E isto é muito sintomático de algo que eu vou desenvolver aqui um bocadinho. E também muitas vezes pela dificuldade da gestão familiar, por estarem sobrecarregadas com a gestão familiar, mas não só, porque muitas vezes as mulheres, e nós também temos que tomar a nossa responsabilidade na nossa vida, nos nossos processos, nos nossos bloqueios, nos nossos padrões, e sim, minha gente, é assim que eu trabalho, tomando responsabilidade é como nós evoluímos, como nós olhamos para as coisas na realidade e as conseguimos mudar, é que muitas vezes as mulheres não sabem pedir ajuda, sim? Temos dificuldade em pedir ajuda, achamos que temos que resolver tudo sozinhas, que temos que ser fortes. Não, homens, não são só vocês que acham que têm que resolver tudo sozinhos, as mulheres também. É muito aquela ótica de estar linda, perfeita, maravilhosa, a tratar de tudo sozinha e não sua, não é? Tem que estar impecável e aguenta tudo de sorriso na cara. Não tem que ser assim. É impossível alguém fazer isso a médio e longo prazo sem detrimento para si mesma, para a sua saúde, para o seu bem-estar. E nós não temos que ter a responsabilidade de tudo sozinhas. Aliás, costuma-se dizer que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E na sociedade em que nós estamos fomos perdendo essa conexão e há muito esta ideia do individualismo, temos que ser fortes, temos que aguentar, fazer tudo sozinhos, mas isso não é saudável e isso não é real. É normal, mas a norma não está a produzir pessoas felizes, não está a produzir pessoas conscientes, não está a produzir pessoas conectadas e equilibradas. Então vamos repensar um bocadinho isto. Então aqui esta falta de tempo, no final de contas, é deste tema que estamos aqui, este primeiro grupo reflete-se esta falta de tempo, que também é uma falta de priorização, ok? Vem muito da nossa noção, da nossa forma em que fomos educadas enquanto mulheres a estar ao serviço, a cuidar de tudo e de todos que estão à nossa volta, a ser o pilar do funcionamento de uma família também. E quer estejamos numa família que tem pai e mãe, quer já estejamos numa família, em duas famílias, ou numa família em que os pais não vivem na mesma casa, mas em que muita da responsabilidade continua a recair sobre a mulher e, embora já há muitos casos, eu sei perfeitamente, em que as coisas estão muito mais repartidas, muito mais equilibradas, também ainda há muitas situações em que isto não acontece. Então temos este tema do nosso condicionamento para o servir, para colocar toda a gente em primeiro lugar e nós no final da lista. Só que muitas vezes, a maior parte das vezes, o final da lista nunca chega lá, certo? E ao longo do tempo vamos deixando para trás e vamos ficando exauridas, exaustas, vamos nos perdendo de nós mesmas, não temos tempo para nos conectar, não nos priorizamos. E esquecemos que nós não podemos dar aquilo que não temos. Mulheres bonitas que estão aí, nós não podemos dar aquilo que não temos. Se nós não nos nutrirmos, se não nos preenchermos de bem-estar, de amor, de autocuidado, às tantas, mais cedo ou mais tarde, não vamos ter nada para dar e não vamos ter paciência, não vamos andar de mau humor, vamos fazer as coisas em sacrifício e não estamos no nosso melhor
para todas as pessoas que estão à nossa volta, ok? Outra questão importante aqui, e que também está subjacente ao ter que estar sempre ao serviço, ao ter que estar sempre a cuidar dos outros, é também a formatação que nós temos de nos validarmos nas relações, ok? Em termos de educação ainda, que acontece nesta sociedade patriarcal, é que os homens validam-se mais no fazer, a eles é-lhes pedido que performem, e as mulheres nas relações, no cuidar. Então, como nós nos validamos mais no cuidar, nas relações, achamos que temos que estar sempre para o outro e anulamos-nos completamente, porque a nossa validação vem do exterior. Nós procuramos validação externa. Estamos sempre dependentes. Somos emocionalmente mais dependentes do que os homens por essa questão. Nós precisamos que nos validem externamente, ok? Isto vai-se mudando, ter esta percepção é fundamental para nós conseguirmos olhar para as coisas de outra maneira e para conseguirmos ir fazendo esta mudança. Mas isto vem muito daqui, o precisar de estar ao serviço, a validação externa e esta ideia de que temos que estar sempre para os outros, de não nos priorizarmos. E depois a desculpa simpática, que nos é mais fácil para não nos mostrar esta dor interna é eu não tenho tempo, estou muito ocupada. Está bem? Este tema do tempo e de ter muita responsabilidade. Temos porque permitimos. Isso acontece porque nós permitimos, porque não colocamos os nossos limites, porque não nos priorizamos, porque não pedimos ajuda. Certo? E isto é muito normal que aconteça. Eu estou a dizer isto para mostrar. Não estou em crítica, não estou em julgamento, porque, minha nossa, estou lá muita vez, já estive mais, está muito melhor, mas eu conheço bem o padrão. E se estás a ouvir-me agora, e se estiveres a ouvir depois, se isto estiver a ressoar contigo, se este for um ponto importante para ti, deixa aí sim, eu sei o que tu estás a dizer, eu percebo, eu vivo isso na minha vida, no dia-a-dia, ou muitas vezes. Porque é normal, está bem? Não estou aqui a criticar nada, estou a trazer consciência aos nossos processos e a ajudar-te a vê-los para que eles tenham menos poder sobre ti, para que te possas priorizar mais no teu dia-a-dia, está bem? Então, este é assim o primeiro grupo. O segundo grupo de bloqueios, de dúvidas, oh minha Elsa, meu amor, sim, é muito isso, pois, eu sei, minha querida, eu sei. Mas não estás sozinha, e não estamos sozinhas, isto é tão, tão, tão comum, e às vezes achamos que somos só nós que temos estas questões. Isto também é um tema que eu vou falar aqui a seguir, então vou deixar para essa altura, que é nós acharmos que estamos sozinhas com estas nossas dores, e não estamos, já vais ver que não estamos. Então assim, o segundo grupo, e ele está por ordem de importância ou por frequência, aquilo que acontece mais vezes. O segundo grupo de tema, este segundo tema, tem a ver com o medo da transformação. É estranho, não é? Então, o que é que me dizem muitas vezes? Que têm necessidade de se encontrar, mas que depois têm medo de ir. Que sentem a necessidade, que sentem o apelo e que depois têm medo de ir. Que têm medo da transformação que isso possa trazer, das consequências. Por exemplo, sim, se eu for e depois se eu já não gostar de como era a minha vida, o que é que vai acontecer? Também o medo do desconhecido, não é? Eu não sei como é que são as dinâmicas, não sei como é que são os temas, tenho medo de mexer nestes temas. Então nós temos medo de abrir a caixa de Pandora. Eu acho que, assim, bem no nosso fundo, no nosso coração, nós sabemos estas coisas todas, nós sentimos que algo não está bem, sentimos que algo não chega, que certas situações nos fazem mal, mas deixamos-nos ficar porque é aquilo que nós conhecemos, porque temos noção que quando vamos mexer há transformação que depois precisa de ser feita. E às vezes depois temos coragem para fazer, outras vezes não e tem que ficar para mais tarde. E está tudo bem. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que sim, muitas vezes nós sentimos a necessidade e depois metemos travões porque sabemos no fundo que isto vai trazer transformação. E nós temos medo do nosso poder. Nós temos medo de tudo aquilo que está dentro de nós. Nós mantivemos-nos pequenas e pequenos, porque isto também acontece com os homens, porque nós nos encaixamos nas caixinhas que a sociedade nos deu para nós cabermos.
que temos que ser assim, assado. Esta pessoa é deste estilo, aquela pessoa é daquele estilo e tem que viver desta maneira ou daquela. Nós estamos conforme o que os outros esperam de nós, conforme as expectativas da sociedade. E está tudo bem. Está tudo bem porque se nós cumprimos aquilo que os outros esperam, nós somos aceites. Nós estamos no grupo. E quando nós destapamos esta nossa caixa, a caixa da nossa autenticidade e percebemos, não é bem isto que eu quero, eu preciso de mais espaço do que aquele que me disseram que eu tinha. Eu sou maior que aquela caixa onde me puseram ao início e onde eu aceitei ficar também. De novo, voltamos à nossa responsabilização, onde eu aceitei ficar também. Só que às tantas dói tanto estar ali preso, restringida naquela caixa, que nós precisamos de expandir, precisamos de espaço, precisamos de sítio para respirar. Mas nós temos medo deste passo, temos medo desta transformação possível de ser maiores do que aquilo que nos disseram que nós somos. E meus amores, não há muita coisa a fazer se não ter coragem de ir ou então pagar o preço de sentir a dor, de ficar pequeno e de nós não sermos quem nós somos. Ok? É um caminho de autenticidade, de verdade pessoal e de bem-estar. Nós nunca vamos ser verdadeiramente felizes, estar em paz connosco e sentir a nossa potencialidade quando nos deixamos ficar pequenos, pequenas e encaixadas em sítios onde nós já não cabemos. Há preços a pagar? Há. Mas há em qualquer uma das situações. Se nós nos deixamos ficar numa caixa pequenina, vamos pagar o preço de ficar encolhidos numa caixa pequena e todo o sofrimento que isso traz. Às vezes não o consideramos porque já estamos habituados a ele, mas também há preço a pagar quando nós esticamos as asas e queremos voar. Que tem que haver alguma transformação, pode ter que haver alguma adaptação na nossa vida, mas muitas vezes essa adaptação também é muito mais bem aceite do que aquilo que nós imaginamos. Muitas vezes nós pensamos que vão haver reações piores do que aquelas que verdadeiramente existem. Quando nós nos expandimos, colocamos os nossos novos limites, as pessoas podem estranhar, mas depois aceitam, respeitam a nossa tomada de espaço e nós mostrarmos a nossa verdade. Também, então, esta era assim o segundo grupo de bloqueio, de dúvida, que é: será que eu mereço ocupar o meu espaço? Será que eu consigo ocupar o meu espaço? E eu digo-te que tu mereces e que tu consegues e que te vai saber maravilhosamente bem tu poderes ser quem tu és e largares as amarras que tens e saís de uma caixa, de um espaço que não te chega, tá? Isso eu prometo, porque é a minha experiência e é realmente maravilhoso quando nós nos permitimos ser tudo aquilo que somos e cada vez vamos descobrindo mais. Meus amores, terceiro ponto. Quem se identifica com este segundo passo, que está apertada? Quem é que está aqui apertada na sua vida? Quem é que acha que precisa de ar para respirar? Quem é que acha que precisa de mais espaço para correr e para voar? Para se exprimir, para ser quem é? Digam-me aí. Depois então aqui, nós temos aqui 4 pontos importantes. O terceiro é o ser o primeiro retiro, a pessoa achar que não está preparada. Ok. Achar que não está preparada para fazer o retiro, ou por outro lado, já ter feito muita coisa. Estamos aqui com problemas de rede, gente. Bem, vamos ver se isto se aguenta. Ou então já ter feito muita coisa e aquelas pessoas que estão sempre à procura de mais. Eu já fiz isto, eu já fiz aquilo. Então, normalmente, os retiros são montados de forma a que cada processo nós podemos entrar nele e fazê-lo na profundidade para o qual estamos preparados na altura. E isto acontece com praticamente tudo no desenvolvimento pessoal, até porque nós vamos descascando a cebola em várias camadas e o mesmo tema tem várias profundidades consoante aquilo que nós estamos preparados para lidar no momento e com o nosso nível de consciência em cada momento. Então, até o mesmo exercício nos permite mergulhos muito profundos e, como podem imaginar, eu já fiz alguns dos exercícios que vos trago muitas e muitas vezes, algumas das práticas muitas e muitas vezes, e elas trazem sempre mais quando nós vamos mais fundo. E se não estivermos ainda muito no início, então o processo é diferente, mas é sempre adaptável ao momento em que tu estás.
Em relação àquelas pessoas que muitas vezes me dizem, e fiz agora um vídeo maior que está no YouTube sobre isto e que tem a ver com o processo de ascensão, mas que também fala desta necessidade de integração e de não estarmos na mente. Muitas vezes quando me falam de eu já sei, eu já fiz, é muito o tema sim, sabes, mas realmente integraste, fizeste a cura profunda em ti para que o processo esteja concluído ou é só mente? Porque muitas vezes quando nós estamos naquela ótica de preciso de saber mais, este saber é muito mental, também é muito, isto não me chega, mas é um chega mental, porque quanto mais nós estamos em profundidade, quanto mais nós estamos em sabedoria, menos nós precisamos de saber e menos nós precisamos de fazer. Cada vez mais ficamos silenciosos e não necessitamos de tanta busca por informação. Então vamos mais profundo na integração, em quem nós somos, na aplicação prática daquilo que já aprendemos e não precisamos de tanta novidade e mais técnicas e mais coisas. Okay? Há aqui uma diferença entre conhecimento e sabedoria, entre aprender coisas e aplicar coisas, em trazê-las para a integração de quem nós somos. Tá bem? Mas alguma dúvida também falamos, certo? Quarto tema. Aqui o quarto tema é também um tema muito relevante em que há muitas dúvidas em relação ao que as pessoas têm medo. E vamos aqui aos medos que todos temos, não é? Que é o expor-se em grupo. Estes trabalhos em grupo têm o tema, ok, eu vou expor a minha vida com não sei quantas pessoas que eu não conheço. E acoplado a isto vem o ir sozinho ou ir acompanhado. Acabam por estar, estes assuntos estão todos ligados. Há pessoas que me dizem, eu não quero ir sozinha. Não me sinto confortável se não for com alguém que eu conheço. Por outro lado, o oposto é alguém que, não, eu prefiro ir sozinha, não quero ir com ninguém que eu conheça, porque se eu estiver sozinha não conheço ninguém, estou mais à vontade. Porquê? Porque as pessoas não têm expectativas em relação a nós. É como se pudéssemos ir para um lugar de tábua rasa, de folha limpa. Okay? As pessoas não têm expectativas sobre nós e nós sentimos mais livres para ser quem somos, porque as pessoas não nos conhecem. Em relação a ir sozinho ou ir acompanhado, a decisão é pessoal e depende muito da vossa personalidade e do momento em questão e quem é a pessoa com quem possam pensar ou não ir em conjunto, tá bem? Portanto, alguma dúvida eu posso aconselhar depois diretamente, podemos falar sobre isso, mas este tema já é uma escolha muito pessoal. A questão de nos expormos. Esta tem aqui algumas coisas para vos dizer. Qual é que é o problema em nós nos expormos? Nós fomos inundados de ideias de perfeccionismo, de não mostrar as nossas vulnerabilidades. E então há aqui uma tríade que nos impede o entrar em vulnerabilidade e fazer uma partilha profunda com as outras pessoas, que é o medo, a vergonha e a culpa. O medo do julgamento dos outros, a vergonha de expor as nossas fragilidades e também muitas vezes as nossas potencialidades e toda a nossa luz, porque achamos que a reação do outro vai ser quem é que tu achas que és? É uma pessoa muito especial. E nós ouvimos às vezes isto, não é? Este julgamento tanto pode vir pela positiva como pela negativa, daquilo que nós estamos a mostrar. E a vergonha nesta ótica de esconder as coisas que nos disseram que não estão certas. Então, em primeiro lugar, nestes processos, não há certo e não há errado. Todas as experiências são válidas. A vida tem de tudo. E acreditem que eu já vi de tudo, já ouvi de tudo neste trabalho. E a maior parte das vezes, os participantes acham que essas suas dores, essas suas vivências das quais têm vergonha, são únicas e só eles é que passaram por elas. E isso está muito longe da verdade, muito pelo contrário. Eu costumo começar, em muitos retiros começo com uma prática muito engraçada que é o eu também. E começamos por, muito facilmente, perguntar quem é que já passou por isto? Levanta a mão. Não precisam de explicar nada, é só levantar a mão. E em norma, quem já passou, quem sente isto, quem se sente de alguma forma, quem pensa alguma coisa, algum julgamento que tenha em relação a si mesmos. E a maior parte das vezes, pelo menos 70% a 80% do grupo, levanta a mão para cada item. Portanto, as pessoas acham que estão sozinhas, mas todos nós, nuns ou noutros assuntos, temos as mesmas dores, temos os mesmos processos. Claro, com
especificidades, com características únicas, mas as dores são as mesmas, nós não estamos sozinhos. E estes trabalhos em conjunto trazem-nos esse alívio também, essa tranquilidade de sabermos que não estamos sós, de sabermos que não somos alguém, um extraterrestre estranho, diferente, que não somos piores que os outros, que também não somos melhores, somos únicos, somos diferentes, mas que não há necessidade de julgamento, não há necessidade de medo nem de vergonha, porque a vida tem de tudo e nós não estamos sozinhos em nenhum destes processos. Se não for uma pessoa, é outra que se identifica com a nossa história, com o nosso processo de vida. E depois há um tema muito, muito importante que acontece mais nas mulheres do que nos homens, que é nós processamos os nossos assuntos a conversar. Os homens processam-nos mais sozinhos, em contemplação interna, e as mulheres processam em conversa. O que é que nós fazemos quando temos algum problema? A primeira coisa é ligar a alguém, ligar a uma amiga e só conversar sobre o assunto. Nós precisamos de nos ouvir para processar os nossos temas. Então, quando nós partilhamos nos retiros, ou muitas vezes até falamos sozinhas em casa, mas quando partilhamos estamos a ouvir-nos e a ajudar-nos a nós mesmas a processar os nossos assuntos. E quando nós partilhamos, uma coisa, nas partilhas dos retiros não há conversa, não há opinião, não há conselhos, há um silêncio. Todo o grupo está simplesmente em silêncio, a receber e a criar espaço para que tu te possas escutar a ti mesma. Chama-se escuta sagrada, chama-se segurar espaço. As pessoas não estão a julgar, as pessoas estão a apoiar o teu processo. Okay? E tu depois vais apoiar o deles, o delas. E então tu estás a escutar-te e com isso tu consegues processar melhor as tuas experiências, os teus temas. E um último ponto em relação a isto, que é, sempre que tu partilhas, estás a dar uma dádiva a todo o grupo. Porque as pessoas veem a sua vida espelhada na tua, veem os seus processos através dos teus. Sabes aquela sensação de que é sempre mais fácil opinar sobre a vida dos outros, dar conselhos. Na vida dos outros nós sabemos sempre muito bem o que é certo fazer e quando olhamos para a nossa é tão difícil desembrulhar o nó, porque na nossa nós estamos envolvidos emocionalmente e temos as emoções todas ao rubro e há muita coisa que cria ruído. Nós não conseguimos ver a situação com clareza. Quando nós vemos a nossa vida espelhada na história que outra pessoa está a contar, nós vemos a coisa com mais clareza, porque não estamos com as nossas emoções. Então, ok, isto acontece comigo. Mas conseguimos ver, perceber e desatar o nó com muito mais facilidade, com este espelhamento, porque as nossas emoções não estão misturadas e nós conseguimos ver com mais clareza a nossa própria vida na história dos outros e identificamos-nos com as histórias dos outros. Porquê? Porque nós estamos a viver o mesmo, ok? E este tema da exposição, este tema da vergonha de contar as nossas coisas é muito comum, mas nos retiros neste espaço, há sempre um espaço que é criado por todos, que é um espaço de segurança, de confidencialidade, em que estamos todos nesta vulnerabilidade, nesta abertura e neste trabalho conjunto de respeito, de acolhimento do processo de todos e do processo de cada um. Tá bem? É muito seguro, é muito confortável e é uma dádiva e é uma benção nós podermos nos abrir e ter um espaço seguro para relaxar e sentir a nossa própria humanidade. Tá? Talvez esta seja aqui uma das partes mais difíceis de vos passar sem sentir esta possibilidade. Talvez não seja tão fácil de vocês perceberem o que eu estou a dizer ou de sentirem, mas eventualmente se estiver aqui e estavam aqui algumas pessoas que já fizeram trabalho comigo, deixem escrito o vosso testemunho sobre isso. Como é que se sentiram neste espaço de partilha? Talvez consigam colocar isto melhor em palavras do que eu estou a conseguir. Como é que se sentiram num espaço de partilha, numa sustentação de grupo, a poderem ser simplesmente vocês, a serem verdadeiros convosco e com os outros? Então, meus amores, aqui os últimos temas, e eu não quero deixar esta live muito longa,
Há aqui um tema que também é importante e que acontece muitas vezes nestas dúvidas, nestes bloqueios, na decisão de vir ou não fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, quer seja um retiro, quer seja um workshop, mas neste caso estamos aqui a falar dos retiros, que é a pessoa sentir-se perdida com muita oferta que há aí fora hoje em dia e saber se é adequado ou não ao seu momento, àquilo que está a precisar. Ok, então, conselhos, seja para que trabalho for. Primeiro que tudo, sintam se estão em sintonia com o facilitador. E para isso vejam vídeos, vejam coisas que estão escritas, vejam as redes sociais, os sites, onde tiverem informação, porque a vibração das pessoas, vocês vão perceber se estão alinhados com ela ou não, porque ninguém agrada a toda a gente, os trabalhos são diferentes, as nossas personalidades são diferentes, as nossas formas de olhar para as situações são diferentes e nós vamos ressoar ou não com umas pessoas e outras. E isso é fundamental, por muito importante, famoso, conhecido ou desconhecido que o facilitador seja, um dos pontos principais é vocês sentirem-se ressoam com essa pessoa, se sintonizam bem com essa pessoa, tá bem? Se estão na mesma vibe. E confiem no vosso instinto, confiem naquilo que vocês sentem em relação à pessoa. A segunda questão é verem o programa dos eventos. Quando há, se não houver, falem com os facilitadores e peçam explicações se precisarem. Portanto, perceberem o que é que vai ser trabalhado. Assim já começam a ter uma noção se faz sentido ou não para vocês no ponto em questão e naquilo que precisam de trabalhar. Depois, a confiança no trabalho. Hoje em dia, a melhor forma de fazer isso é verem testemunhos, é verem o que é que as pessoas dizem desse trabalho. Eventualmente, se tiverem referências pessoais, também é ótimo, mas se não, procurem nas redes. A maior parte das pessoas tem testemunhos do seu trabalho. Eu também tenho do meu, obviamente, nos sites dos retiros, aqui nas redes. E essa é uma forma de vocês perceberem como é que as pessoas se sentiram ao trabalhar com determinado facilitador. Ok? Em última análise, falem com as pessoas. E é isso também que eu vos digo aqui. Se têm dúvidas de vir fazer, se tens dúvidas de vir fazer um retiro comigo ou um outro trabalho, fala comigo, manda mensagem. No site dos retiros há a forma de pedir um contacto, de pedir mais informações, marcar uma chamada e sentirem e falarmos um pouco e eu aconselhar-vos. E vou ser muito sincera, eu já tive trabalhos em que disse à pessoa que não era o momento para ela ou que aquele trabalho não era adequado, as prioridades para ela naquele momento não eram essas, ou para ele. Não aconteceu muitas vezes, ou às vezes aconselho um outro trabalho e não aquele, mas já disse efetivamente a pessoas que não era o trabalho certo. Também já aconteceu a pessoa estar com medo e renitente e eu realmente aconselhar e explicar melhor porque é que é o certo, porque eu estou a sentir que a pessoa está com medo e só está presa por algum receio. Às vezes nós também precisamos de um empurrãozinho. Mas quando não é o trabalho certo, não é o trabalho certo e não faz sentido. Não sei se todas as pessoas trabalham assim, eu faço isso. Se não for o certo, eu vou-te dizer que não é o certo para ti. Se for o certo, eu vou-te dizer que é. Portanto, não tenhas receio, nem sintas nenhum impedimento em mandar mensagem, em mandar um e-mail, em fazer perguntas, porque é importante que o trabalho se alinhe, mas também é importante que não deixe de o fazer por algum receio que possa ser esclarecido. Está bem? Alguns destes receios de que nós falamos. Então estes são assim os grupos principais em termos de bloqueios, de dúvidas relacionadas com o nosso ambiente interno que as pessoas colocam em vir fazer trabalho, em vir aos retiros. Portanto, o tempo, a nossa priorização, o medo da transformação, o estar ou não sozinho, portanto, o medo também de se expor e o ter a certeza se o trabalho é adequado ou não. Neste momento, eu tenho em curso e isto está a ser lindo e maravilhoso ter os 2 retiros das Mulheres Deusas e são os próximos trabalhos em maio a decorrer ao mesmo tempo ou em preparação ao mesmo tempo. Vai haver um na Madeira no dia de 10 a 12, que vai ser a primeira vez que eu vou à Madeira. Estou felicíssima e eu tenho uma pessoa maravilhosa, uma participante que teve o ano passado, que fez este trabalho de Mulheres Deusas comigo, que é da Madeira, que veio de lá fazer cá e gostou tanto que me convidou a ir lá, me está a ajudar a organizar e
E é maravilhoso ter esse apoio, mas também perceber que também há pessoas que sentem importante levar para a sua comunidade um trabalho que foi importante para elas. Ainda muito, muito grata a esta pessoa maravilhosa e a este convite. E depois, no final de maio, há um Mulheres Deusas de dia 30 de maio a 2 de junho, em Palmela. Este aqui, na zona de Lisboa, e que, pronto, e que está aqui mais perto, é no continente, que vai ser na Biovila, no sítio onde eu estou a fazer os retiros este ano. Se tiveres alguma dúvida, não hesites em contactar-me, em falarmos sobre alguma destas dúvidas que eu estive aqui a falar contigo. Este trabalho do Mulheres Deusas é um trabalho em que nós mergulhamos mais profundamente nestas questões que estão relacionadas com o patriarcado, com os bloqueios das mulheres, com as nossas dores, as nossas limitações, também com todas as adaptações do ego que nós tivemos que fazer para lidar com a situação, também a nossa responsabilidade no assunto. E é também um retiro em que nos vamos reconectar, que vamos retomar o nosso poder pessoal. E é um retiro muito iniciático deste ponto de vista do sagrado feminino. Portanto, é um retiro de sagrado feminino consciente. O meu trabalho tem sempre trabalho de consciência profundo por trás, para que possamos ter a noção, para que tenhamos consciência dos nossos processos, para podermos fazer transformação. Isso por um lado, e depois tem sempre um pendor muito, muito grande de trabalho energético, de voltarmos a nós, de voltarmos às nossas capacidades, à nossa magia interior, ao nosso poder, à nossa força, para apoiar a nossa consciência, para sermos mais de quem nós somos, para sermos tudo aquilo que nós pudermos ser e não ficarmos nasquelas caixinhas pequeninas onde nos colocaram e onde nós até determinada altura nos permitimos estar. Meus amores, gostava de abrir aqui agora um espacinho para poderem colocar questões que quiserem. Se estiveres a ver isto depois em diferido, podes colocar questões nos comentários que eu vou responder. Se quiseres falar comigo diretamente, marcar uma chamada, conversarmos sobre o retiro, algumas dúvidas que tenhas, estou perfeitamente à vontade, estou disponível para isso. E também, se houver alguns temas relacionados com este tema do sagrado feminino que eu possa trazer-te, embora eu tenha aqui, eu estou a prever fazer aqui mais umas lives durante as próximas semanas, agora que estou nesta fase do trabalho do sagrado feminino e para vos trazer mais temas destes. Uma delas vai ser dedicada aos dons do feminino, e aqui aos dons na ótica da energia feminina, não só direcionada para mulheres, mas também para os homens, na ótica do que é a energia feminina nos traz, quais são as qualidades, quais são os dons que nós podemos cultivar em nós e na nossa vida através dela, que transformação é que podemos fazer através da energia feminina. Depois também aqui um pouquinho mais sobre as dores das mulheres, isto será um outro, e sobre o retomar o poder pessoal no feminino. E aqui depois vou-vos falar um bocadinho mais sobre isto, de onde é que vem o poder das mulheres. Também é um tema que nós em que falamos e que trabalhamos muito no Retiro Mulheres Deusas, em que o poder do feminino não vem do lugar que nós usualmente, ou que atualmente a maior parte das mulheres, onde elas se ancoram, e é por isso que nós andamos também muitas vezes cansadas, exauridas, porque não estamos alinhadas na nossa energia. Vamos buscar o nosso poder, uma energia muito masculina, é uma forma de estar muito no masculino, e foi normal, porque precisamos de ir para aí para nos adaptarmos. Mas se quisermos estar na nossa fluidez e no nosso verdadeiro poder e conseguir aceder a toda a nossa força, a nossa fonte não é igual e não se ancora no masculino. Mas eu venho-vos falar disso agora no outro dia. Eu depois digo-vos quando. E, meus amores, aqui dúvidas que possam ter. Deixem-me ver aqui. Dúvidas que possam ter em relação a este tema. Outras questões que vos surjam.
Em relação à participação dos retiros, olha, muitas vezes também me falam do tema dos transportes, porque venho de longe. Nós temos sempre pessoas de todo o país nos retiros que se organizam, usualmente em boleias, e para partilhar viagens, ok? Mesmo quem não tem transporte, resolve-se sempre, inclusivamente quando vêm pessoas das ilhas, há sempre um companheiro desta jornada que se oferece, que as vai buscar ao aeroporto. É fenomenal, é fantástico. E, portanto, isso também não seja um impedimento, porque não é, nunca é, sempre se resolve. Outro tema que também gostava de vos comentar, que é o tema de preço. O tema do preço muitas vezes tem a ver com priorização, mais do que nada, e nós valorizarmos o nosso trabalho interno e o quanto é que queremos investir em nós ou não, e priorizarmos-nos para fazer esse investimento. Mas, por outro lado, há a possibilidade sempre nos nossos retiros de haver tanto o pagamento inteiro, logo na altura, como haver pagamentos parcelados, para que o tema financeiro, a questão financeira, não seja um impedimento, ok? Portanto, se essa é uma situação que se coloca para ti, fala connosco, porque não tem problema nenhum. Há planos personalizados de pagamento, já estão predefinidos alguns pagamentos parcelados, mas se tu precisares de um plano específico de datas para ti, fala connosco, que isso não seja um impedimento, está bem? Então, meus amores, deixo-vos um abraço gigante e vou-vos deixar também o link destes retiros do Mulheres Deusas para se quiseres ver, se ainda não tiveres visto. Vou-vos deixar na descrição desta live depois. Também está, o link também está na bio. E é isto por hoje. Nem faço ideia de que horas é que são, se já é cedo, se é tarde. Ok, acho que já vamos com... aqui com... Já vai longa esta live, portanto, um grande, grande abraço. Fiquem bem. Alguma dúvida, algum comentário, escrevam que depois eu vou responder, tá bem? Uma excelente semana. E fiquem bem. Expandam. Sejam autênticos, livres, felizes, conscientes da vossa evolução, porque vocês são muito mais. Tu és muito mais do que aquilo que disseram que tu és. Beijo grande, fica bem.